Fala galera, Robson Lima aqui com mais um vlog, tudo bem? Iluminação meio mas tudo bem, a gente vai assim mesmo. Então, né galera, último domingo a gente teve o segundo turno das eleições de 2020 para prefeitos e vereadores. As grandes notícias que estão acontecendo, que me interessam pelo menos em relação a isso, são: o PT não conseguiu eleger ninguém em capital alguma, e isso é uma coisa inédita, e muita gente anda falando muitas coisas a respeito disso. O pessoal conseguiu eleger um prefeito, no mínimo, lá em Belém do Pará, que eu vou ter que fazer um vídeo separado comentando isso, na verdade, porque eu meio que tenho umas opiniões a respeito desse crescimento do pessoal. Em geral, eles cresceram bem pro partido deles e tal, né? Tem uns números interessantes, mas eu quero deixar isso para um outro vídeo. E o DEM, Democratas, cresceu mais do que todo mundo, se consolidou pra caramba, numa eleição que foi marcada por um alto número de abstinências, com isso na verdade não é nada novo, e por uma prevalência do centrão, né, o chamado centrão, os chamados partidos de centro-direita, centro-esquerda do Brasil, os partidos de status quo, né, do que já está como está tá bom, né? Essa galera é a galera que levou as eleições de um modo geral. Aqui eu queria falar especificamente sobre a questão do PT está morto, não sei o que. Você tá vendo muito isso agora em mídia, né, em jornais e internet, etc. Eu acabei de ver um certo comentário ali na Record, o cara basicamente dançando no túmulo do PT. E realmente, por os padrões do PT, foi uma coisa muito ruim que eles tiveram, com números baixíssimos. Não conseguir eleger ninguém em capital alguma é muito ruim para o partido de modo geral. Não conseguir usar o fator Lula a seu favor é uma coisa ruim, ok. Mas isso tudo é só se você olhar para o Partido dos Trabalhadores como um partido de esquerda grande e não o partido de esquerda, fenômeno de massas que nos acompanha desde antes da redemocratização do Brasil em 1989. E acho que aí acho que as pessoas precisam pesar um pouco mais o que está acontecendo com o partido. Embora seja real esse desgaste da imagem do Lula, isso é real, apesar de muita gente dentro do partido não reconhecer isso ou tentar falar que não é bem assim, não sei o que. Existe um desgaste real do PT. Eu tava olhando os mapas, eu vou deixar links aqui na descrição. Eu já falei desse mapinha antes, lá do portal do Globo, que eles fizeram um mapa do Brasil e tem lá dividido por município, né? Quem se elegeu, de que partido e tal. Uma visualização muito boa de dados do TSE. E se você for olhar, por exemplo, o PT, né? As prefeituras onde ele se elegeu. Quase tudo está no Nordeste, quase tudo está nos interiores do Brasil, ou seja, é um partido que está se interiorizando mais. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Este dado, junto com o fato de que nenhuma capital foi PT, né? É uma coisa ruim? É uma coisa ruim para o partido. Eu considero que é uma coisa ruim para o partido, é claro que é. Eu só acho prematuro de um ponto de vista de cientista social mesmo. Eu só acho prematuro dizer que o PT morreu, é o partido horroroso, um desempenho medíocre, como eu já li matérias no Metrópole, por exemplo, de comentaristas dizendo que foi um desempenho medíocre, não sei o que, tipo, um monte de adjetivos bem pesados, na verdade, eu achei. Se você considerar que foi uma campanha com regras novas em relação a coalizões eleitorais, se você considerar que foi um ano de pandemia mundial, então eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, sabe? Não acho que é uma questão de cravar e dizer que o PT está morto. Eu não vejo que o PT esteja morto, mas eu vejo sim que existe um desgaste muito grande com a imagem do PT e que o partido internamente precisa resolver o que vai fazer com a sua vida pós-Lula. Eu não acho que necessariamente o carisma do Lula acabou, tá? Isso é um pouco mais difícil de dizer do que eu me sinto capacitado a dizer e do que dá para dizer agora em 2020. E, em modo geral, os eleitores que escolheram ir votar são eleitores que pensam em mais centro, pensam em coisas medianas, pensam em um certo equilíbrio e que por motivos que fogem ao contexto deste vídeo de explorar ouça-se antipetismo,
As pessoas não identificam mais o Lula com o centro-esquerda que ele efetivamente foi no poder, né? A imagem do Lula na cabeça do brasileiro médio me parece muito mais a imagem do Lula barbudão pré-89. Que, olha, gente, vamos ser bem sinceros, já tá bom, né? Tá bom da gente achar que o Lula vai trazer uma revolução comunista pro Brasil, né? Eu acho que todos esses anos de PT que a gente teve mostraram muito bem que o PT faz muitas coisas, uma delas não é trazer a revolução comunista. O antipetismo, contudo, é um outro fenômeno que dependeria de um vídeo próprio, embora qualquer busca por antipetismo na barra do Google vai te dar vídeo do Meteoro, vídeo da Sabrina, de uma galerinha interessante aí pensando essa coisa do antipetismo. Eu mesmo fiz um vídeo sobre o apartidarismo nas jornadas de julho de 2013, que embora não é a mesma coisa, toca em certos aspectos, né? Em particular a questão do enquadramento midiático que houve naquelas jornadas de julho e o enquadramento midiático do PT na mídia, em particular na Record, Globo, esses jornalões grandões, Band e tal. Porque querendo ou não, gente, a internet não é a principal fonte de notícias do brasileiro médio. O brasileiro médio mal tem acesso à internet. E os que têm acesso à internet não necessariamente têm o costume de navegar por ela por horas e horas e horas e tem todo o letramento digital para eu ir lá procurar e saber olhar as notícias e comparar e reler, E isso não sou eu dizendo que vocês são burros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, estatisticamente falando, a possibilidade de você estar vendo este vídeo na internet aqui agora, no YouTube ou em algum outro lugar, isso diz muito mais sobre você do que você pensa. Ah, todo mundo que eu conheço na internet. Ah, todo mundo que eu conheço votou contra o PT. Ah, todo mundo que eu conheço votou com o PT. Não é só porque a sua realidade diz isso que a realidade de todo o Brasil vai dizer isso, entende? E esse aqui pra mim é o grande lance pra gente pensar hoje essas eleições 2020 aqui no Brasil. Isso que é mais importante pra mim. Resumindo a ópera, o PT não está morto, porém cambaleia. Levou sim um tiro, não fatal, mas levou um tiro e está a caminho do hospital para receber cuidados. Quem vai tratar o PT quando ele chegar lá? Vai ser o PSOL com a sua pequena, porém certeira, levantada ao poder? Vai ser o PDT? Vai ser o outro lugar que não seja a esquerda, efetivamente esquerda? Será que finalmente a centro-esquerda, o MDB, o DEM, será que finalmente o Ciro vai conseguir emplacar o cargo que ele quer? São coisas pra gente ver nos próximos capítulos da política brasileira, né? Mas de um modo geral, eu acho que dizer que o PT está morto é muito prematuro, porém, os que comemoram essa queda do PT não estão de tão errados em comemorar essa queda do PT, afinal de contas ele efetivamente está caído e efetivamente precisa reavaliar os seus desempenhos, suas estratégias de marketing, porque é bem claro a este ponto da nossa jornada política no país que a grande mídia de um modo geral não é muito favorável à ideia do PT, independente de ser Lula ou não Lula, essa é a grande verdade. Então, talvez seja interessante para o partido rever isso aí. O PSOL, por um outro lado, cresceu bastante, elegeu bastante vereadores, elegeu prefeitos. Está crescendo bem para um partido de esquerda que se posiciona como uma alternativa ao PT. E é um certo jeito, vamos dizer, mais velha guarda de fazer esquerda no Brasil. Não resta saber se isso realmente é verdade, tá? Afinal de contas, fazer um perfil sociodemográfico do eleitor médio do PSOL não é o objetivo desse vídeo. Eu tenho minhas desconfianças em relação a essas coisas, mas ainda não vou falar elas. Mas de um modo geral, gente, eu vejo o PSOL como um partido que está crescendo, mas que sinceramente não necessariamente pode ser essa alternativa ao PT que você talvez esteja procurando. E eu espero que vocês tenham conseguido algo interessante deste vídeo. Basicamente, esta é a minha ideia sobre as eleições de 2020. Nada de novo sob o sol, de uma certa forma. Essa virada ao centro não é muito incomum,
tá? Quando você está nesses cenários de recessão econômica e aí você tentou a alternativa mais extrema, que no caso era o Bolsonaro, a antipolítica, aquilo tudo, né? Que ele se elegeu. E agora a galera meio que tá vendo que não é muito por aí, né? E estão voltando para o centro. Isso acontece bastante. Isso já aconteceu em outros lugares. Isso pode acontecer de novo. Isso é absolutamente dentro da média, vamos dizer assim. Bolsonaro não conseguir eleger ninguém não me surpreende, e por isso eu não falei disso antes. Não me surpreende nada, na verdade, que ele não tenha conseguido falar ninguém. Mais e mais fica claro que o fenômeno Bolsonaro é do Bolsonaro e de seus apoiadores mais underground. Resta ver como é que vai ficar as coisas aqui pra frente agora. 2021 tá aí, 2022 vamos ter eleições de novo. Ainda há muito o que se fazer, né? Muito difícil, muito cedo sair dizendo que Bolsonaro vai sair, Bolsonaro vai ficar. Muito prematuro dizer isso. Vamos ver, né? Agora que as eleições dos Estados Unidos estão do jeito que estão, vamos ver como vai ficar a questão da dinâmica internacional, vamos ver como é que a economia mundial vai ficar com a questão da vacina, e aí sim a gente vai conseguir ter alguma coisa mais firme em relação a se afinal de contas Bolsonaro vai continuar sendo uma força política em 2022 de relevância ou não. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno comentário. Eu vou fazer outros vídeos ainda, como eu estou falando para vocês, no mínimo mais um sobre esse assunto, que é a questão do pessoal em Belém do Pará. E eu espero que esse vídeo, além de deixar um pouco mais claras minhas posições em relação ao pessoal atual, sirva muito mais também para vocês verem em primeira mão como se pegam estatísticas e analisa isso de uma perspectiva mais sociológica, como você pode criticamente olhar para tabelas e dados, coisas que talvez pareçam muito objetivas e claras, mas que escondem muitas coisas por trás, né? E é sempre bom a gente saber esse tipo de coisa, afinal de contas ninguém quer ser manipulado, né? No mais, gente, muito obrigado pelo vídeo, curta, compartilhem e comentem e apertem no sininho, se inscrevam no canal, essa coisa toda, ajuda bastante que vocês façam isso. Eu agradeço e até a próxima. Robson Lima desligando, falou, tchau, tchau.